Oi, gente. Gostaria de agradecer a você que curte, que compartilha os meus vídeos. Gostaria de te pedir que, se esses vídeos eles têm edificado a sua vida, se Deus tem falado com você através dele, eu venho te pedir que curta, que compartilhe, para que outras pessoas também possam estar acompanhando. Hoje a palavra que eu gostaria de deixar para você é algo que Deus ele tem ministrado na minha vida durante essa semana. E hoje, durante a ministração do culto, Deus ele ministrou na minha vida, ele confirmou essa palavra. Por isso eu estou aqui hoje trazendo para você. Essa palavra se encontra em Êxodo 33, versículo 15. A palavra vai dizer o seguinte: Então disse-lhe: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Aqui Moisés, ele estava conduzindo o povo de Israel a uma terra prometida. O povo era escravo no Egito. Aí Deus usa Moisés para libertar o povo de Israel. E durante essa caminhada, durante essa jornada, onde Moisés ele vai liderar esse povo, ele vai dizer para Deus: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. O que Moisés estava dizendo para Deus aqui? Que o mais importante não era a promessa, não era a terra prometida. Apesar daquilo ser algo maravilhoso para eles, algo que iria mudar a vida deles de uma forma assim radical. Eles tinham saído da escravidão e agora eles eram um povo livre, um povo que entraria numa terra, um povo que iria desfrutar de uma bênção que Deus havia prometido para eles. Porém, Moisés ele vai dizer: se a tua presença não for, não nos faça sair daqui. Ou seja, Moisés entendia que o mais importante na vida dele, na vida do povo, não era só a promessa, não era herdar a terra prometida, mas a presença de Deus era o que fazia a diferença na vida deles. Porque se aquele povo havia saído da escravidão, foi Deus que havia tirado eles de lá. Se eles estavam naquela jornada, era Deus que estava conduzindo. Então Moisés estava dizendo ali para Deus: se ele não continuasse, se ele não fosse com eles, ele também não queria ir. É isso que Deus quer fazer na nossa vida, isso que Deus quer falar conosco hoje. Se a presença dele não estiver no meio dessa situação, dessa decisão que você precisa tomar, não vá, não faça. Porque nós temos alguns exemplos na Bíblia que vai nos dizer, por exemplo, o filho pródigo, ele tomou uma decisão que ali ele saiu da presença do pai, ele resolveu seguir o seu próprio caminho sem ter a direção de Deus, e ali a Bíblia vai dizer que ele padeceu necessidades, que ele chegou a comer a comida dos porcos, porque simplesmente ele tomou uma direção sem a vontade do Pai. É isso que Deus quer dizer para nós hoje. Se ele não for, não vá. Porque a presença de Deus na nossa vida é o que muda as circunstâncias. É o que muda, é o que faz a diferença na nossa vida, é termos a presença de Deus. Deus ele nos fez para nós sermos conduzidos por ele e não para que nós vivêssemos de acordo com a nossa vontade. A palavra de Deus vai dizer que os pensamentos de Deus são maiores do que o nosso. Deus preparou algo para nós que nós não conseguimos ver,
que nós não conseguimos enxergar. E para que nós venhamos desfrutar dos planos, dos projetos de Deus, é necessário que nós sejamos conduzidos por Ele a uma terra que mana leite e mel. Mas o propósito aqui que nós precisamos entender é que a herança não é mais importante do que a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus nos leva a uma terra que mana leite e mel. A presença de Deus nos leva a herdarmos algo que Deus preparou para a nossa vida. Mas o que importa aqui, o que faz a diferença na nossa vida é termos a presença de Deus. É ela que muda as circunstâncias, é ela que quebra cadeias, é ela que nos faz prosperar mesmo em cadeias. É ela que fez um homem sair de uma prisão e se tornar um governador. É a presença de Deus dentro de um barco onde estava sendo açoitado pelas ondas que fez o mar se acalmar. É a presença de Deus na minha vida, na tua vida, que vai fazer o diferencial, que vai mudar as circunstâncias, que vai quebrar as cadeias, que vai transformar essa situação que você se encontra hoje, essa situação que você está vivendo hoje. Se você está vivendo uma situação de dúvida, de medo, se você não sabe o que fazer, se você não sabe que direção tomar, busque a presença de Deus, a presença do Espírito Santo e deixe que Ele te conduza, que Ele tome a direção da tua vida, que Ele diga os caminhos que você deve seguir, mas não tome nenhuma decisão se a presença de Deus não for com você. Amém, meus queridos? Quero deixar um beijo para você hoje. Agradecer porque você tem curtido e compartilhado esses vídeos. Que Deus possa edificar a sua vida. Até o próximo vídeo.